pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fiel um cristão, faz do fiel um cristão. Orgulho te furta a humildade, não te fiz
estrada que devemos percorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar.
Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos, mais uma vez, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Em assim sendo, vamos dar continuidade ao estudo do 8º capítulo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro o coração. É o 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos informar que os itens a serem estudados essa noite são o item 8, 9 e 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. E vamos, assim, nesse momento, nos harmonizarmos para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com os amigos espirituais que já se encontram aqui conosco e na casa de cada um daqueles que nos assistem. E vamos à nossa prece da noite de hoje. Vamos, queridos irmãos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, buscando, assim, a sintonia com os amigos espirituais aqui presentes. Queremos, primeiramente, agradecer ao Senhor pela oportunidade desse estudo e desse encontro maravilhoso, agradecer por este aprendizado ao lado de tantos corações amigos, onde nós, tão imperfeitos, desejamos do fundo do nosso coração crescer, evoluir, aprender, Senhor Jesus, com seus ensinamentos e, acima de tudo, crescer intimamente sob a sua luz. Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos, então, iniciar, sem mais delongas, o nosso estudo da noite de hoje. Um lembretezinho de Kardec, onde ele diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, Jesus prezava muito a pureza de coração. E vamos ver por quê. Aqui ele diz, Kardec, que ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Aquele que quer alcançar
a pureza de coração, há de ser uma pessoa simples e humilde, e não deve ter nenhum resquício de orgulho e de egoísmo. Então, sigamos. Vamos iniciar, então, com a leitura do texto evangélico. O texto evangélico começa assim. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que eles não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Então, vimos aí que Jesus foi abordado pelos escribas e pelos fariseus. E perguntaram assim a Jesus por que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, violavam a lei, porque não lavavam as mãos antes de fazer as refeições. Então, aqui nesse momento, vale uma parte. Vale lembrar, fazer uma parte para explicar o que eram os escribas e os fariseus. Eram pessoas públicas, né? Lembrando que lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, existe um item lá que se chama Notícias Históricas. Esse item, ele fala das pessoas comuns do povo daquela época. E é bom que tomemos conhecimento, porque é importante a gente conhecer e saber o que representavam essas pessoas na sociedade, no judaísmo daquela época, né? Então, para a gente compreender as passagens do Evangelho, é preciso conhecer o significado dessas palavras, né? Empregadas muitas vezes para caracterizar os costumes da sociedade judia daquela época, né? Para nós, hoje, não tem muito significado, mas, assim, nós precisamos nos situarmos conhecendo o significado delas. A gente vai adiantar aqui um pouquinho, que naquela época, os escribas, eles eram considerados os doutores da lei, aqueles que, na realidade, tanto tinham a tarefa de escrever sobre os evangelhos, quanto traduzi-los para o povo. Então, é essa a função dos escribas. Já os fariseus eram uma ordem política e religiosa que se caracterizava pelo apego exagerado às leis mosaicas e pelas manifestações de culto exterior. Consideravam-se os mais justos e santos do que os outros em geral. Então, os fariseus também eram considerados doutores da lei, mas eles se orgulhavam dessa posição e eram conhecidos pelo culto exterior. Gostavam de ser vistos, adorando e louvando ao Senhor. Mas tudo isso era apenas aparência. Então, se quiserem saber um pouco mais sobre quem eram essas pessoas, está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os fariseus eram os responsáveis pelas interpretações sucessivas, né, dadas sobre o sentido das escrituras. Eles interpretavam, escreviam, né? A religião, para eles, os fariseus também faziam isso. A religião, para eles, era um meio
mais um meio de subir do que uma fé sincera. O que é subir? Eles queriam ser reconhecidos, né? Pela ocupação, pela religião, pelas pessoas se consideravam as pessoas mais piedosas, mais religiosas, e eles queriam ser reconhecidos por isso. Esse era o papel da religião na vida deles. A fé sincera, essa era outro caso. Então, eles queriam apenas o reconhecimento público, né? E outra coisa que os caracterizava eram as aparências e a ostentação da virtude que muitas vezes eles não tinham, né? E aqui Jesus coloca os dois juntos, os fariseus e os publicanos, e os escribas, né? Por quê que Jesus colocou os dois juntos? Porque ambos conheciam as Escrituras, mas pouco aplicavam na sua vida. Conheciam muito, eram considerados doutores da lei. Por quê? Porque estudavam, se aprofundavam, estudavam muito a lei, mas não punham em prática. Então, vimos aqui que os escribas e os fariseus questionaram Jesus por que seus discípulos não lavavam as mãos, né, quando iam tomar as suas refeições. Porque eles, os escribas e os fariseus, lavavam as mãos várias vezes antes de tomar as suas refeições, porque isso era um ritual, né? Para eles era um sinal de pureza, de purificação. E aí vamos ver como Jesus reage diante dessa abordagem deles, quando eles perguntam a Jesus por que os discípulos dele não faziam isso, não lavavam as mãos antes de tomar as refeições, né? Mas Jesus, então, vamos ver o que Jesus lhes respondeu, né? Vamos lá. Jesus, então, lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, Jesus, disse para eles: por que vocês violam o mandamento de Deus e se apegam à tradição? De que forma? Olha o que Jesus diz: por que vocês violam o mandamento de Deus? Não seguem os mandamentos de Deus, né? Para seguir o quê? A tradição. Porque a tradição era seguir as leis humanas, né? Então, aqui Jesus diz que eles deixavam a verdadeira lei de Deus de lado para apenas colocar em prática as leis humanas, exteriores, que lava, que limpa apenas o exterior, aquilo que pode ser visto pelos homens, né? Então, cuidam do exterior, mas o interior é aquilo que a lei de Deus ensina e recomenda. Continua sem modificação. Seguem rigidamente os preceitos, mas não se modificam enquanto pessoas humanas. Para todos, eles seguiam a tradição, mas sabemos que aquilo tudo eram atos exteriores, eram só aparências. E Deus também fez este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro, porque ele disse toda oferenda, honrai a vossa pai e a vossa mãe, seja punido de morte
aquele que dissera a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, né? Mas o que acontece? Ali, quando ele diz, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai e a sua mãe. Então, o que eles faziam? Eles achavam que as oferendas que eles faziam nos templos, com muito alarde, com muita ostentação, era suficiente para agradar a Deus, né? Bastaria, né, fazer essas oferendas nas sinagogas para se eximirem da responsabilidade de cuidar dos pais. Deus faria isso por eles. Eles já estavam fazendo as oferendas nas sinagogas. O cuidado com os pais, Deus faria, então, por eles, né? Então, Jesus começa, então, Jesus diz que eles começaram aí a deturpar as palavras de Deus, fazer as mudanças conforme a conveniência de cada um. E, com o passar do tempo, a humanidade começou a deturpar as palavras de Deus, para adequá-las aos seus próprios interesses egoístas. Eles queriam estar em uma situação confortável, né? A zona de conforto para eles é o que importava. E assim, seguindo, Jesus disse, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas, né? E aqui lembramos daquelas duas palavrinhas, duas não, né? São duas, sepulcros caiados. O que é caiar? Passar uma mão de cal. Os sepulcros ficavam limpos, com aparência limpa, clara. O cal é branquinho, o sepulcro também ficava branquinho, mas era só por fora. Por quê? Porque por dentro era só podridão. Então, essa comparação vem a calhar com o que estamos estudando. Eles eram sepulcros caiados, né? Tinha aparência do bem, da pureza, mas por dentro eram vazios, né? Então, o que interessa a Deus? Não são os rituais, não são as cerimônias, né, que promovem a transformação moral do homem, né? A mudança, o que promove a transformação interior do homem são as atitudes, né? São as palavras, são os pensamentos, né? É o estudo da doutrina com responsabilidade, aliando esse estudo à prática. Como diz São Francisco de Assis, façam o bem, façam a caridade, até mesmo por palavras. Então, ele disse até mesmo por palavras. Nós temos, então, que arregaçar as mangas, né? Então, quando ele diz que esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, era só de aparências, né? As aparências que importavam para eles. E, prosseguindo, depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula, que mancha, né? O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, toda espécie de abusos, né?
toda e qualquer espécie de vícios, vícios morais. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, por que será que Jesus disse isso, né? O que sai da boca é que macula o homem, né? Por que será que ele disse isso? Porque o que nós colocamos para dentro é sempre para alimentar o nosso corpo físico, né? Então, é algo que diz respeito somente a nós, né? É uma condição material, estritamente nossa, diferentemente daquilo que sai da boca, porque procede, vem do coração. Aquilo que sai da nossa boca afeta os outros que estão ali em volta, né? Afeta a humanidade, afeta a sociedade que estiver ao nosso redor, que estiver ao nosso lado, né? Aí nós podemos, através da nossa linguagem oral, através daquilo que sai da nossa boca, nós podemos levar a alegria ou mesmo a tristeza, o bem, o mal, né? Nós podemos fazer muito bem através da nossa palavra, mas também podemos fazer muito mal. Digamos que é uma faca de dois gumes, né? Então, continuando. Vamos, então, essas são as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é, de fato, o que torna um homem impuro. Ou seja, de nada adianta lavar as mãos se eu não lavo o meu coração. Se o meu coração continua sujo de imperfeições, de maledicências, de vícios, de pensamentos negativos, tudo isso, tudo aquilo que sai da nossa boca é o reflexo do nosso coração, da nossa mente. E se nós queremos evoluir, se nós queremos crescer, ser agradáveis a Deus, se nós queremos ser pessoas melhores, seres melhores, nós precisamos nos esforçar, começar a controlar tudo que nós emitimos, controlar, assim, a nossa língua. Precisamos, assim, dar o exemplo, ser o exemplo. E fazer como Santo Agostinho, né? Que dizia que toda noite ele fazia o seu exame de consciência, né? Procurando se lembrar como foi o seu dia, se ele fez alguma coisa que pudesse prejudicar o seu irmão, o seu próximo, se ele fez alguma coisa que ele não gostaria que lhe fizessem. Então, ali, toda noite, ali, com a cabeça no travesseiro, ele perpassava todos os seus atos, todas as suas atitudes, seu pensamento do dia. E vamos, então, continuar. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi? Sim, Jesus aceitou. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que será que não lavou ele as mãos antes de jantar? Tornaram a insistir. Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, ele insistiu naquela atitude, naquela providência de lavar as mãos antes de tomar as refeições, né? Aí, uma vez mais, ele insiste e começa a dizer por si mesmo: por que será que ele não lavou as mãos, né?
porque eles davam muita importância, não é? Então as pessoas perguntam, será que Jesus não dava importância ao asseio, à higiene? Não, não é bem isso, não é que ele não dava importância aos hábitos de higiene, né? Não é isso. Todo tipo de higiene é importante, né? Mas ele estava querendo ressaltar que é mais importante a limpeza, né, do interior, né? Todo insensatos que sois, aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Então, não é que Jesus estava pregando a falta de higiene, mas era mais importante a limpeza, o asseio, o cuidado com o nosso interior. E aqui ele diz também, um trecho que ele diz, que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? A lei de Deus é uma só. Todas as distorções dela são plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de apagar. Então, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou são aquelas ideologias que o homem cria e não levam a nada, não pregam o bem, não pregam a transformação moral das pessoas. E essas ideologias, com o tempo, elas vão desaparecendo, né? São mudanças e interpretações equivocadas, não baseadas na lei de Deus, né? O homem sempre fazendo essas tentativas de se ajustar às leis de Deus, aos seus próprios interesses. Tudo isso são plantas que o Pai Celestial não plantou. Só a verdadeira lei permanece e ficará de pé, né? Assim, nós vimos aí palavras textuais de Jesus, dando-nos a conhecer a importância de sermos puros, de sermos limpos de coração. Concluindo que a verdadeira pureza é, então, a pureza do coração. E vimos que as características da pureza são o que andam junto com a pureza é a humildade, é a simplicidade, é a paz, é o amor, é a compreensão, é a brandura e a simplicidade. Nós repetimos ali, né? Mas são caracteres de uma pessoa que é pura, ou então que busca sempre nas suas atitudes a perfeição. E consequências da impureza. Nós já vimos quais são, né, as consequências da impureza, que são os homicídios, que são os adultérios, que são as expoliações, as calúnias, a violência, a maledicência, os furtos e as blasfêmias. Então, são atitudes que nos fazem muito mal, que trazem a infelicidade, a tristeza para todos, para as famílias e para toda a humanidade. E concluindo, o que entra pela boca tem por objetivo apenas alimentar-nos materialmente, e só a nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, o nosso interior, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente. De acordo com essa missão, podemos apregoar o bem ou o mal. Portanto, não bastam as aparências de pureza. Deus quer a verdadeira pureza de coração. E aqui terminamos o nosso estudo da noite de hoje, lembrando a todos para providenciarem
um recipiente, um copo, uma garrafinha com água, para ser magnetizada agora, após o nosso estudo. Isso será feito durante o passe. Que todos tenham uma ótima noite e também uma ótima semana. Aguardamos todos para a próxima semana, se Deus assim permitir. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.